diferença entre um túnel de congelamento e uma câmara de congelados? Isso é uma pergunta bastante comum que os clientes fazem pra gente e a ideia desse vídeo é tentar esclarecer um pouco as diferenças e ajudar você na hora do investimento a investir certo, seja numa câmara ou seja em um túnel de congelamento. Para isso, eu estou usando aqui na fábrica como plano de fundo uma UCD, que é a nossa linha de túnel de congelamento estático. Inclusive, vou deixar aqui na descrição, tem vídeo falando mais sobre esse produto aqui no canal, então se você quiser dar uma olhadinha lá, que hoje o foco é falar mais de uma maneira genérica a diferença entre os dois. Um túnel de congelamento, como é o caso que eu tenho aqui atrás, o foco dele, como o próprio nome diz, é em congelamento, ou seja, você colocar o produto, congelar a maior quantidade possível de produto no menor espaço de tempo. Então esse produto entra sem estar congelado e ele é congelado dentro do túnel. Parece óbvio, né? Mas é essa realmente a diferença. E numa câmara de congelados, o foco já é outro. O foco é você já entra com o seu produto congelado e o seu foco é conservar esse produto. Então, normalmente ali por volta de menos 18, menos 20 graus. E aí é bastante comum, muitas vezes, os clientes eles terem o que eles chamam de câmaras para congelamento, onde ele faz um uso misto. Então ele tem uma câmara de congelados com uma capacidade grande de refrigeração, aonde ele armazena o produto e também congela o produto. E isso geralmente não é a melhor opção. Até é possível de se fazer, mas isso também é uma pegadinha. Às vezes a gente acha que está economizando, porque a gente está investindo menos, mas no longo prazo você está gastando muito mais. E é isso que eu vou mostrar alguns detalhes do porquê nesse vídeo. Então dá uma olhadinha aqui comigo, eu vou mostrar alguns detalhes do túnel que são bem particulares, Então o primeiro deles, como vocês podem ver aqui, a quantidade de ventiladores que nós temos, Então nós estamos falando aqui de um espaço útil de armazenamento. Esse espaço aqui, são cerca de 80 e poucos centímetros por 4 metros. É só aqui que eu consigo armazenar o produto. Então a gente entra com um carrinho, normalmente o carrinho vem aqui até uns 2 metros de altura, esse carrinho fica armazenado aqui, fecham-se as portas e você faz o congelamento rápido. Então acho que dá para ter uma noção do fluxo de ar que é criado aqui dentro, Então essa é a primeira particularidade, um fluxo de ar muito alto. Mas é importante tomar cuidado porque um fluxo de ar muito alto significa um alto consumo. Olha o tamanho desses ventiladores. Então esses ventiladores vão gastar muita energia. Imagina só, se isso fosse uma câmara, nós estaríamos falando aqui de 2, 3% da capacidade de ventilação que nós temos aqui. Isso significa gastar menos energia. Então tem que se tomar cuidado com isso. Uma outra particularidade também são equipamentos, Quando a gente fala do tamanho, do porte. Aqui eu não estou, mas eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um outro equipamento que a gente fala sobre Economizer, é um outro sistema, mas nele está mostrando justamente o equipamento que vai nessa máquina aqui. Então é um equipamento de grande porte, A gente está falando ali de 40 cavalos mais ou menos de compressor para uma câmarazinha deste tamanho, Com espaço útil de 80 por 4. Então você já vê a diferença, Se isso fosse uma câmara, provavelmente com 2 HPs ali de compressor, 2 cavalos, a gente já conseguiria manter a menos 20 graus tranquilamente. Um outro ponto, quando a gente quer fazer o congelamento, você precisa geralmente de velocidade. Para você ter velocidade, você precisa da ventilação, claro, para você ter mais troca de calor, mas você precisa também de um delta de temperatura muito grande. Então o que acontece? Em um túnel de congelamento, a gente trabalha ali com temperaturas na faixa de menos 30 até menos 40 graus. Então você trabalha com a temperatura muito mais baixa dentro do túnel. Então a gente está falando aqui de chegar a menos 35 graus, por exemplo, em uma média, enquanto que uma câmara de conservação a gente está falando de menos 18 graus. E na refrigeração, uma conta bem rápida, cada 1 grau que a gente baixa a temperatura da nossa câmara, normalmente a gente perde de 2 a 3% de eficiência energética, ou seja, quanto mais baixa a temperatura, mais energia você vai gastar nesse sistema. Então esse é um outro ponto bem marcante, as temperaturas muito baixas dentro de um túnel. Então assim, em resumo, quando nós falamos de túnel de congelamento, a gente quer uma temperatura muito baixa, uma rapidez no processo. Então para isso a gente se preocupa muito com 3 pontos principais, O fluxo de ar, como vocês podem ver aqui, tem muita ventilação, Você tem que ter um fluxo de ar muito intenso para que essa troca ocorra rapidamente. A gente tem uma preocupação muito grande também com a disposição dos produtos e com a embalagem deles, que uma coisa está meio que interligada. Então, por exemplo, em um túnel de congelamento, geralmente não se usa embalagem, Você entra com o produto in natura, depois do congelamento ele recebe a embalagem primária e secundária, geralmente, Isso não é regra.
Mas se você tirar a embalagem, você melhora a transferência de calor e consegue fazer esse processo mais rapidamente. Mas claro também, tá, gente? É importante lembrar que o processo de congelamento, ele depende de vários fatores. Ele depende desses fatores como o fluxo de ar, a disposição dos produtos, mas ele depende também da geometria do seu produto. Se eu falar às vezes de congelar, por exemplo, um pão assado de 500 gramas, né, se ele já está assado, eu estou falando de um pão com uma geometria muito grande, ele vai levar um certo tempo, tá? Na prática, eu estou falando aí de umas 3 horas para congelar. Não interessa o frio que você coloca, dificilmente você vai fazer isso mais rápido. Se a gente já fala de um pão massa crua ali com 65 gramas, que ele é bem menor, eu já consigo congelar em 50 minutos. Tá? Então a geometria também é importante. Bom, então lá a gente falou sobre o túnel de congelamento e basicamente a câmara de congelados, quando nós falamos, ela é o oposto, né? Então enquanto o foco é congelar rapidamente, o outro é conservar. Né? Enquanto que a gente tem um fluxo muito alto de ar, já numa câmara de congelados a gente já tem um fluxo bem menor de ar. Claro que não significa quanto menos melhor, existe um limite, tá? Mas uma câmara de conservação, seja ela de congelados ou de resfriados, ela tem uma fração da vazão de ar que a outra tem. Então, por exemplo, num evaporador de túnel, como vocês estão vendo aqui, eu não me preocupo, por exemplo, com a flecha de ar. A flecha é a distância com que o ar consegue sair do ventilador e até onde ele chega por volta de meio metro por segundo, isso que nós chamamos de flecha de ar. Em um túnel, eu tenho aqui uma largura muito pequena, eu não preciso de uma flecha de ar muito longa. Já numa câmara, imagina uma câmara que eu tenho 50 metros de comprimento. Eu estou com os forçadores de ar de um lado, então eu já tenho uma preocupação muito grande com a minha flecha de ar. Em alguns casos, a gente até coloca alguns implementos no ventilador para aumentar essa flecha de ar. Eu não estou preocupado em aumentar a vazão, mas eu estou preocupado em focar o ar para que ele não caia e ele vá o mais longe possível, tá? Então nós temos essa preocupação diferente. A vazão é muito menor e a minha preocupação é muito maior em atender toda a câmara, né, em flecha de ar. Nós trabalhamos com temperaturas mais altas, né? Uma câmara de congelados, a gente está falando geralmente entre menos 15 e menos 20 graus. Essa é a faixa de temperatura que se trabalha. Já em um túnel, menos 30, menos 40. Então existe uma grande diferença aí de faixa de temperatura que muda completamente o seu sistema de refrigeração e o quanto de energia ele vai consumir. Numa câmara de conservação também, a gente está preocupado com o espaço, obviamente, né? A gente precisa ter espaço para armazenar. Um túnel desse aqui, ele faz em média de 500 a 600 quilos por hora de alimentos em geral. Vai depender do seu produto, mas em média aí ele vai fazer 500 a 600 quilos. Uma câmara para conservar, você já está falando de toneladas, né? Então ela tem muito mais espaço para armazenar o produto, porta-pallet, pé direito, alto. Então tem essa diferença de geometria. E um ponto bem importante, numa câmara de congelados a gente está muito mais preocupado com a qualidade do isolamento térmico. Isso é uma coisa interessante, muitos clientes às vezes falam, não, eu quero um túnel de congelamento, mas usa poliuretano de 150, tem que ter um isolamento bom. Isolamento nunca é um problema ele ser demais. Mas em um túnel de congelamento eu vou mostrar para vocês os números, por isso que eu trouxe aqui a minha colinha, porque são vários números, mas você vai perceber que a infiltração de ar pelas paredes é insignificante em um túnel. Então, por exemplo, a gente usa como padrão num túnel de congelamento que vai chegar a menos 35 graus, é poliuretano de 100 milímetros. Enquanto que se a gente está falando de uma câmara, geralmente câmaras de grande porte, a gente está falando de 120 a 150 milímetros. Porque no montante, a carga térmica, a parcela que a gente chama de penetração, que é o calor que atravessa as paredes, ela tem uma parcela muito mais significante numa câmara do que num túnel. Então um túnel eu posso usar 100 milímetros que não vai mudar em nada a minha vida. Já numa câmara muda muito o tamanho do equipamento e o consumo de energia. Então o isolamento é um ponto bem importante na câmara. Então continuando, eu vou usar minha colinha aqui porque são várias informações. Ela vai aparecer aqui na tela para você, mas eu mostrei a carga térmica, eu fiz o cálculo de 2 cenários, tá? Desse túnel, como vocês estão vendo aqui, qual a carga térmica, e se essa mesma câmara, nessas dimensões, fosse uma câmara de conservação de produto, para vocês terem uma ideia da diferença entre os dois. Por que isso? Vocês vão ver que utilizando uma câmara como túnel, você gasta muito mais energia. Então, ó, pegando aqui, a gente tem essas parcelas, né? A gente tem perda pelas paredes, né? A primeira linha. Então aqui nós estamos falando do túnel, tá, pessoal? Esse primeiro gráfico é do túnel de congelamento. Então veja,
Do total de carga térmica, tá, dentro de um período de 24 horas de funcionamento, nós estamos falando de 12,2 kW, tá? Quanto de calor vai ser de perda pelas paredes, que é a penetração, então a gente vai ter uma infiltração de calor de 12 kW. A infiltração de ar também cerca de 12 kW. Essa parcela que a gente chama de infiltração de ar, ela tem mais a ver com a abertura de porta, tá? Quando eu abro a porta, entra calor aqui dentro. Então isso aí é uma estimativa, depende da temperatura externa, de outros fatores. Inclusive, esse vídeo aqui, tem um vídeo bem legal no nosso canal que fala sobre como é calculada a carga térmica. Então vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhadinha lá que eu falo mais em detalhes sobre esses números, é bem legal. Bom, aí a gente tem a principal parcela, resfriamento do produto, 727 kW para resfriar o produto e só 12 pelas paredes. Então se eu usar um poliuretano de 150, de 70 ou de 100, não vai fazer diferença. Temos respiração que é zero, porque respiração normalmente ela emite calor por respiração. Não é o caso aqui do nosso produto. Uma parcela bem importante, ventilação, tá? Eu falo naquele vídeo de carga térmica, mas é uma coisa bem importante. Ventilador, ele consome duas vezes. A primeira, ele consome energia elétrica para girar. Né? Você está girando o ventilador, você está consumindo energia elétrica. É muito ventilador, muita energia elétrica. Mas 100% dessa potência consumida vira carga térmica. Isso é uma coisa que muita gente não leva em conta. Então eu paguei a energia para girar o ventilador e essa energia eu joguei dentro da câmara que eu vou ter que tirar lá no sistema de refrigeração. Então você vê que é bem significativo. Depois pessoas, iluminação, outras cargas, isso tudo é irrisório. E aí, em resumo, 74% da capacidade da nossa carga térmica, a gente está falando aqui de resfriamento de produto, como é esperado num túnel. E 24% é ventilação. Então você vê, esses dois são os pontos que importam para a gente aqui. Né? É basicamente resfriamento de produto e ventilação. Então veja que a ventilação tem que tomar muito cuidado. Bom, agora continuando, eu estou simulando esse mesmo cliente, tá? Aqui é um túnel para 500 kg por hora e a câmara que ele vai precisar ter para conservação desse produto. Tá? Então assim, depende do seu produto, mas aqui eu usei uma câmara de 7 metros por 6 por 3 de pé direito. Essa câmara vai conseguir ali manter mais ou menos 63 toneladas de produto. Tá? A gente está usando aqui 500 kg por metro cúbico de densidade de carga. É uma densidade relativamente alta, mas ok. Então imagina o seguinte, eu estou imaginando o fluxo, tá? Eu congelei o produto no túnel, tirei do túnel, levei para essa câmara de conservação. Então eu estou colocando aqui que eu vou movimentar 12 toneladas por dia do meu produto entrando a menos 10 graus. Então eu tirei do túnel, eu tenho um tempo para fazer embalagem primária e secundária, para mandar para a câmara, então estou colocando que ele entra a menos 10, mas ele já está congelado. E aí ele vai sair a menos 18 e eu vou ter um fluxo de 12 toneladas ali por dia, tá? Foi o que eu usei como base. Minha câmera trabalhando a menos 20 graus, tá? Com isso, eu tenho esses dados de carga térmica. Perda pelas paredes, 26 kW. Tá? Então isso aqui é o que vai ter de infiltração de ar aqui pelas paredes. Infiltração de ar, que é o segundo item, que é a abertura de porta, né? Eu abro a porta, entra calor, sai. Vale lembrar aqui que isso vai depender da sua temperatura externa, tá? Mas é uma condição de projeto. Resfriamento de produto, 37 kW, quase 38 na verdade, tá? Que eu vou ter de carga de resfriamento de produto, então veja a diferença. No túnel eu tô tirando ali 730 kW quase. Né? Porque eu estou congelando o produto, eu gasto muito mais energia para congelar. Depois que ele já está congelado, eu estou gastando ali 38 kW para receber ele a menos 10 e equalizar com a temperatura da câmara de menos 18 e manter ele ali na temperatura da câmara. Aí você tem ventilação, olha a diferença. Eu tenho em um dia 9,6 kW de calor de ventilação nessa câmara que é bem maior, enquanto que só nesse túnel nós estamos falando de 240 kW, entende a diferença? Aí temos aqui uma carga de pessoas, né, iluminação, mas no geral, se vocês verem o gráfico, nós estamos falando aí de 36% resfriamento de produto, que eu tenho essa movimentação, 25% perda pelas paredes, por isso que eu te falei que a gente se preocupa muito com o isolamento térmico, né, como eu diminuo a perda pelas paredes, né, esse calor de penetração. Isolante térmico, quanto maior meu isolante, quanto melhor a qualidade dele, menos calor eu perco pelas paredes, né?
E infiltração de ar também é algo significativo, a gente tem que tomar cuidado de ter uma anticâmara. Nunca é bom, mesmo o túnel com uma câmera, eu abrir a porta direto aqui para o ambiente externo. Aqui hoje eu tô com 30 graus, a gente está num dia de verão, tá chovendo lá fora, a umidade está altíssima. Se eu abro a porta, eu jogo todo esse calor e essa água aqui para dentro. Essa água vai virar gelo, gastei energia para virar gelo, gastei energia para descongelar esse gelo e mandar embora no degelo. Então eu preciso climatizar minha anticâmara, é muito importante. Mas, em resumo, né, se você chegou até aqui, qual que é a ideia? Imagina o seguinte, um cenário. Eu pego essa minha câmera, tá? Que minhas medidas aqui, deixe-me lembrar, 7x6x3. Eu já vi isso acontecer muito num cliente. O cliente, ele monta essa câmera com um sistema parrudo de refrigeração. Você entra na câmera, tem uns evaporadores enormes. Por quê? Ele usa tanto para congelar como para conservar. Ele põe os produtos sem estar congelado na câmara, aí leva ali 12 horas, 10 horas para congelar, e essa mesma câmera ele usa para conservação. E aí qual o problema disso tudo? Você gasta muito mais energia, porque primeiro, essa câmera normalmente o cliente não vai manter a menos 18, né? Se você usa para uso misto, você vai trabalhar com ela pelo menos a menos 23, menos 25, então você já está desperdiçando energia aí. Tá? Tranquilamente uns 10 a 15% de energia está desperdiçando porque sua câmara está mais baixa do que precisava para conservação. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto muito importante, você vai ter muito mais ventilação. Aí o que acontece? No momento que você não está congelando, que você quase não tem carga térmica, você está ali com os ventiladores direto gastando energia. Então você não percebe, sua câmera está mantendo a temperatura, mas você está gastando muito mais dinheiro. Porque você precisa de muito mais equipamento para manter aquela câmara fria quando ela não está numa função congelamento. Isso, claro, eu não estou nem falando dos aspectos de qualidade de produto que eu não tenho competência para entrar nessa seara, mas quanto mais rápido você congela um produto, a gente sabe que você tende a ter uma qualidade melhor. Todos esses fatores são importantes tomar cuidado, porque eu já cansei de ver às vezes cliente investir numa câmara com muita capacidade de refrigeração que ele faz uso misto. Isso geralmente é um erro. Até é possível de se fazer. Por exemplo, uma coisa muito importante de se fazer é ter um controle inteligente que eu baixe a temperatura no momento de congelamento durante o meu período de produção. Eu já minimizo os problemas, porque fora do período de produção você sobe um pouco a temperatura da câmara. Utilizar ventiladores eletrônicos, tá? Aqui a gente está falando de ventiladores axiais do tipo AC, que eles não têm controle de vazão. Você tem ventiladores que a gente chama de EC, que são eletronicamente comutáveis, que além de mais eficientes, eles têm um controle de vazão muito grande. Eu posso trabalhar ali com cerca de 5% da minha vazão até 100%. Então o que ele faz? Quando você não tem carga, ele desacelera. Agora, pessoal, na prática, a gente sabe que isso não acontece, né? Se você tem uma câmera de uso misto, ela fica direto a menos 25, direto gastando energia. Isso sem falar da tecnologia na casa de máquinas, né? Você tem que ter compressor com inversor de frequência, ventilador com vazão variável no condensador, válvula de expansão eletrônica, que a gente sabe que na prática muitas vezes não tem. É isso aí, pessoal. O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu espero que tenha dado para entender, né? Tomar esse cuidado, às vezes ter uma câmara de congelamento não é uma boa ideia, né? O ideal é ter um túnel e uma câmara de conservação. Tentei trazer alguns dados que às vezes é um pouco cansativo, né? Mas eu acho que deu para entender aí a diferença, né, entre um túnel de congelamento como a gente tem aqui, né, e uma câmara de conservação. Então, se gostou, pessoal, se foi útil esse vídeo, por favor, deixa um like aí que ajuda muito, se inscreva no canal, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá, que vai ser um prazer responder. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.